É um prazer estar com todos aqui, né? Acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou o Rodrigo, do Coração Novo para um Mundo Novo, também membro do Movimento Veritatis Mater junto com o Marcos, né? E eu e minha família participamos também dos Arautos do Evangelho. E nós estamos aqui hoje, então, no nosso quinto encontro, né? Quinto encontro, em que discutimos a relação do que a gente tem chamado de anseios fundamentais, né? E diferentes aspectos da nossa relação com o Espírito Santo, com a Igreja e com o momento, com a nossa, a sociedade contemporânea. Bem, nosso quinto encontro de hoje, né, ele tem um título, né, Anseio de Beleza, Arte e Verdade, a Alma e a Experiência da Beleza. Né, e hoje a gente vai estar aqui com o Eliakim, né, que coordena, que é o moderador, né, acho que é o termo mais adequado, né, da Aliança de Cristo Rei. Estamos aqui também com o César, né, que é o coordenador, se diria, né, do Movimento Transfiguração. Temos aqui também o Borba, que todos já conhecem, né, coordenador do Clube Café Cultura, e uma série de coisas. Ele nunca gosta que eu falo da biografia, então não vou falar dessa vez também, né? Mas basta dizer que ele tem, se não me engano, a graduação em ciências, biológicas, né? Depois, né, ele começou estudando os bichos e terminou com os seres humanos. Logo ele conhece todos os seres, né? Se ele fizer a teologia, já está todo. Ele tem literalmente uma cosmovisão, né? É um homem de cosmovisão, exatamente. Exato. Então, o Borba dispensa comentários, todos já conhecem, né? Bem, então, para dar origem ao nosso encontro de hoje, só lembrando, então, esse é o nosso quinto encontro, né? E a gente veio discutindo, a partir de uma chave de leitura, diferentes assuntos, que são, a chave de leitura são os 7 anseios fundamentais, conforme a Aliança de Cristo Rei trabalha. E a gente falou, então, quem lembra dos 7 aqui? Deixa eu recapitular. Você tem que lembrar, pelo menos. Ah, sim, mas vamos fazer o teste com o povo? Vamos lá, povo. Quem lembra dos 7 anseios? Verdade, glória, honra, justiça. Prazer. Não, peraí, tem uma a mais aqui. Acho que a verdade não foi ainda, né? Não. Falta a verdade e um que não falaram. A pureza. Sim. Então a gente tem tratado, né, na perspectiva e a honra dos 7. A ideia de 7 anseios fundamentais que se relacionam com 7 dons do Espírito Santo, né? A gente tem desenvolvido essa dinâmica já há alguns meses. Então hoje é o nosso quinto encontro. A gente fala sobre o anseio de beleza e o dom da fortaleza, né? Sim. Que está ligado ao dom da fortaleza. E o pecado capital da preguiça ou assídia, como quiser chamar. Quem acordou tarde, perdeu a hora, já tá dando a dica, né? Quem não veio. Bem, então sem mais, né? Sem me alongar um pouco mais. Então acho que passo a palavra agora para o Eliakim, né? Você pode então começar a tua exposição sobre o nosso tema de hoje. Bem, eu devo expor e falar de beleza. Primeiro vamos tratar um pouco do que seja a beleza. Desde o começo das exposições e dos anseios, nós tratamos que todo ser humano deseja um bem perfeito, que não haja falhas ou desordem, deseja que esse bem seja não temporário, mas permanente, eterno, e que tenda à infinitude, que seja crescente. E nós associamos isso com a pessoa de Deus. Lá no princípio justificamos isso como aquela célebre frase de Santo Agostinho: a alma, ela não repousa enquanto não repousa em Deus, porque não se satisfaz. E todos os anseios do ser humano, especialmente aqueles que são fundamentais, eles necessitam, de alguma forma, se encontrar com essa perfeição. E dizíamos desde o princípio de que quando nós colocamos esse anseio de perfeição, de infinitude, e em alguma coisa que seja limitada, a alma experimenta uma angústia. Então, nós desdobramos esse desejo fundamental pelo ser, que é o desejo de verdade, em 7 anseios fundamentais. De modo geral, falo desdobrar porque o anseio é apenas um. É o de verdade, é o de ser.
Definindo bem que o anseio de verdade não é apenas de uma verdade intelectiva, mas é de ser. Nós queremos ser em verdade, ser permanentemente, de forma perfeita e tendendo à infinitude. E para ser, nós nos relacionamos com tudo ao nosso redor e também conosco mesmo e com as pessoas que estão conosco. Dizíamos então, de uma forma bem técnica, que nós nos relacionamos com o ser em 3 dimensões, de uma forma intelectiva, pensando o que é ser, e aí seria o anseio da verdade que nós tratávamos. Pensamos também de forma... Temos uma relação com o ser de forma passiva, somos atingidos pela existência das coisas, e aí se desdobravam 3 anseios fundamentais. O anseio de glória, que é a experiência de Deus, o anseio de glória, o anseio de prazer, que era se envolver com a força do ser de cada das coisas, e também o anseio de justiça, que seria coordenar as minhas ações para que estivessem bem harmonizadas com o ser de todas as coisas. Ou seja, a justiça significaria eu estar bem relacionado com o ser de cada coisa, comigo mesmo, e em relação com todo o universo. Mas agora vamos falar de beleza. E a beleza se trata da relação ativa com o ser. Eu olho a forma das coisas, eu percebo a perfeição infinita dentro das coisas que são limitadas, e isso com a inteligência. Nós tratávamos o conceito de honra. Depois, nos envolvemos com esse valor oculto das coisas. Saboreamos, sentimos o paladar oculto nas coisas. Isso seria a verdadeira pureza das coisas, a autenticidade das coisas. Isso será a sabedoria, que será num outro encontro também. Mas tratamos agora do anseio de beleza, que seria nos alicerçarmos a tudo isso de uma forma única. Por isso que a gente trata o anseio de beleza como o último na série do 7. Porque a beleza seria contemplar na totalidade a harmonia da manifestação de toda a verdade. Ou seja, a beleza é o esplendor da verdade. É o esplendor do ser. É o esplendor de todas as coisas, já diziam os padres da igreja. O que é beleza? Beleza autêntica é aquilo que manifesta de forma completa, passiva, intelectiva e ativa, o ser de tudo. E é quando nós contemplamos essa perfeição oculta nas coisas que são imperfeitas, somente pelo dom da fé, é que a nossa alma ela é ancorada a essa beleza oculta nas coisas que são passageiras. Então, nota, quando a gente aprende, pelo exercício da fé, a contemplar verdadeiramente, a nossa alma se alicerça ao que há de perfeito nas coisas imperfeitas, ao que há de infinito nas coisas que passam. E ela se apaixona, e ela se ancora. Eu estou dizendo a palavra ancora por quê? O que a âncora faz? O mar está agitado, o barco está em alto mar. Nós não vemos a terra firme, tudo é instável, mas há algo de firme no fundo daquela agitação. Há algo de estável no fundo daquela instabilidade. Existe terra no fundo do mar. Então nós lançamos a âncora, e a âncora, mesmo que nós não vemos o mar, ela encontra algo de estável naquilo que é todo instável, especialmente nos momentos de tempestade. E isso também é um dom da alma. Aliás, é uma virtude teologal, que é a esperança. Então, quando nós percebemos a beleza pela virtude da fé, nasce o dom teologal da esperança e a alma se alicerça. Passamos a ver beleza mesmo nas situações de maior turbulência da vida. E aprendemos a viver. Sem isso, nenhum ser humano é capaz de viver autenticamente, porque todos nós somos fadados a experiências de dia, de luz e de trevas. Faz parte da vida humana. Então, quando nós perdemos a capacidade de ver a beleza, de nos alicerçarmos a ela, nasce o primeiro filho da falta dessa experiência com a beleza, que é o desespero. Mas
vamos falar de uma outra forma, para ficar ainda mais claro do que estamos tratando. O anseio de beleza, então, é o desejo de se alicerçar antecipadamente às coisas futuras e perfeitas que ainda não temos acesso diretamente. Mas nos alicerçamos a ela pelo dom teologal da esperança, que é como uma âncora. Correto? E como isso é possível? Em primeiro lugar, o dom da inteligência nos faz enxergar o que há por dentro das coisas, não o que há na superfície. O que há por dentro dos fatos, não o que há na aparência dos fatos. Como o próprio nome da inteligência, como dizíamos, o dom da inteligência, como dizíamos no encontro da honra, significa ainda ao longe ver por dentro o gênios, ou seja, Deus. Ainda ao longe, teles gênios. Ainda ao longe, eu vejo Deus dentro de uma situação, de alguma coisa. Isso é inteligência. Inteligência não é um exercício racional. Inteligência é muito mais do que um exercício racional quando se trata de dom da inteligência, o dom do espírito da inteligência. Significa que com o olhar de Deus e com a luz de Deus eu enxergo dentro da situação aonde Deus está. Aonde a beleza está escondida. Compreende? Depois eu aprendo a me envolver com essa perfeição oculta nas coisas imperfeitas e passageiras, pelo dom da sabedoria, que, como o próprio nome diz, está relacionado ao palato, ao paladar, saborear. Então eu enxergo o que há de perfeito nas coisas imperfeitas, eu enxergo o que há de belo, o que há de saboroso nas coisas mais feias, aparentemente, do cotidiano, me alimento disso, e isso vai gerar em mim o quê? Como com todo alimento, força, fortaleza. Então é do dom da fortaleza que tratamos quando falamos da beleza. Quando aprendemos a nos relacionar e a nos ancorar à beleza oculta nas coisas, somos fortalecidos a ponto de superarmos e vencermos qualquer obstáculo. Por isso, estamos tratando de algo extremamente atual e importante. Se nós não aprendemos a enxergar a beleza, mesmo nas experiências da noite, da dificuldade, somos ainda imaturos e infantis quando se trata de caminho espiritual. Se perdemos a estabilidade, e é natural que nós percamos a estabilidade, não é? Mas se temos uma âncora, por que não usamos esta âncora? Que é a âncora da esperança, que nasce em nós por todo esse trabalho de aprender a olhar com inteligência as situações, e não com desespero, não por impulso, com a experiência da contemplação, da fé, a saber saborear aquilo que você enxerga por trás das aparências e se alimentar disso para gerar força. Isso não está distante de nós. Na verdade, aquilo que mais chama atenção na vida de santidade de todos os santos que nós temos são as experiências de fortaleza. É como eles sabiam enfrentar as experiências mais difíceis. E não normalmente aquelas que todos nós já sabemos, enfrentamos na facilidade. Porque isso não diferencia ninguém de ninguém, correto? O próprio Jesus dizia, não emprestem aquele que sempre devolve, porque eles também fazem os pecadores públicos. Não ama só aqueles que vos amam, porque eles também fazem os pecadores públicos. Ama aquele que te odeia. Mas como eu posso amar alguém que me odeia? Se eu puder enxergar além das aparências e ver uma beleza oculta, ainda que na situação de maior terror, eu sou capaz disso. Então Jesus está falando de uma experiência que só alicerçado na esperança como dom teologal e como essa experiência de fé é possível. Não é uma experiência somente que é possível apenas com as forças humanas, porque as forças humanas só podem ver aquilo que é como ela é, limitada. Então, eu queria ler com vocês uma coisa que ajuda bastante a compreender ainda mais, que é o famoso Salmo 26, na tradução grega, ou 27 na tradução hebraica. Salmo de Davi. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Se eu vejo o Senhor, e se eu vejo a beleza do Senhor e a tenho como luz, ou seja, como luz dos meus olhos que me orienta as minhas atividades e a minha condução, do que temerei? Nada temerei. E nós estamos falando de coisas românticas, estamos falando de coisas que foram experienciadas na história da igreja. O martírio, uma delas, e a principal, que se aplicaria neste caso. Houveram martírios das formas mais horríveis possíveis,
que nós podemos, de torturas que nenhum de nós podemos imaginar talvez ocorrendo nos tempos de hoje. Mutilações, esquartejamento. Santos que foram assados em cima de fornos, estando totalmente acordados e que às vezes cantavam ou então até ironizavam a experiência de serem assados em cima de um forno. Como que a gente consegue compreender no nosso século XXI uma pessoa vivendo esse tipo de experiência dessa maneira, sem achar que ela está louca? Só que eles não estavam loucos. Eles não estavam loucos. Então imagina o que a fortaleza realmente pode gerar em nós. Que tipo de guerreiro, que tipo de pessoa que a fortaleza autêntica, o dom da fortaleza pode gerar em nós. Que tipo de pessoa pode ser gerada a partir da experiência autêntica com a beleza. Quando nós não enxergamos a beleza, então nasce uma acidez na alma. Quando nós não percebemos a beleza de Deus oculta nas coisas, vem então uma acidez na alma. Que como o próprio nome se refere a essa acidez é a assídia, que a gente conhece de forma mais popular como preguiça. Só que a preguiça pode ser mal interpretada. Então, a assídia, ela tem o termo assídia como preguiça, pode ser melhor interpretado porque se refere àquela acidez que nossa alma tem quando não encontra os bens eternos, aqueles que satisfazem a alma e nos dão um motor para toda a vida. E o primeiro resultado de quando nós não temos essa relação positiva com a beleza oculta nas coisas, essa acidez com as coisas positivas, nasce a melancolia, uma tristeza. Todos podem lembrar, quando nós éramos meio assim, imaturos em relação, ou não éramos muito familiares à experiência do Espírito, aos exercícios do Espírito, todos nós experimentamos essa assídia. Começávamos a perceber essa acidez, essa tristeza. Então, observa bem. Dessa tristeza nasce uma espécie de melancolia. E aí vem uma tentação terrível. Porque a alma humana não suporta por muito tempo a melancolia. Então ela vai procurar o prazer da forma que é possível, de forma desregrada. Então por isso que a preguiça, ou a assídia, nos lança para os prazeres e para as falsas belezas, para podermos, de alguma forma, amenizar essa dor existencial que vem de uma experiência melancólica que não deveria existir no caminho com Deus. Mas ela nos visita. É natural que nos visite. Porém, não precisamos dar acesso à assídia, acesso à preguiça. Então, a preguiça, como pecado capital, é grave porque ela é essa acidez e falta de apego e de esforço com os bens superiores, com os bens espirituais, o que acaba nos lançando para poder saciar e suprir essa dor existencial, a nos lançar para os bens inferiores. Se você pegar uma pessoa que não está associada com nada que é espiritual no mundo e quiser falar de Deus, naturalmente ela sente aquela acidez. Por quê? Porque ela ainda não sabe enxergar essa beleza oculta naquilo que você está apresentando. E ela sente uma dor existencial muito grande. E ela está tentando suprir e ocultar essa dor existencial com diversas divagações do espírito, só que com bens inferiores. Aqui eu posso dar, por final, uma boa apresentação e fechamento do que se refere, então, à beleza, como anseio fundamental de todo o bem que nós desejamos alcançar, que seja perfeito, imutável e que tende à infinitude, mas que só é possível alcançar nas coisas limitadas com a visão da fé, que vai alicerçar em nós a esperança, que nos dá força para enfrentar qualquer desafio. No verso 4 desse mesmo salmo, diz assim: uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aí admirar a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Davi, no salmo, de forma inspirada, ele vai dizer que o lugar privilegiado de admirar a beleza do Senhor é na casa de Deus. É na casa do Senhor. É na experiência com a Assembleia reunida que enxerga além do véu, que enxerga além das aparências, aonde a nova criação já está sendo gestada. Esse é o lugar por excelência. Mas existem duas dimensões também desse encontro
com essa beleza. A beleza do Senhor e também no santuário. A beleza do Senhor é a experiência vertical que nós temos com Deus. Deus é perfeito e belo em si mesmo, que só por uma experiência de fato sobrenatural de fé é possível acessar. Em nuances. De vez em experiências muito peculiares. Mas também percebemos a beleza, os sinais da beleza do Senhor de forma imperfeita no santuário. E o santuário somos nós, onde Deus habita. E essas são as duas vias. A via horizontal, a beleza no Senhor pelo Senhor, e a beleza no santuário, na experiência horizontal. De uma forma, há 1000 anos antes de Cristo, Davi de alguma forma prefigurava nesse salmo a contemplação da experiência, da espiritualidade da cruz, que a gente diz, aprender a se relacionar com o Senhor no Senhor, de uma forma vertical, mas também horizontal, no santuário. O que só é possível se estamos na reunião, na casa do Senhor. E a casa do Senhor é a assembleia reunida. Não é o templo de pedra, é o templo de pedra. Observa bem. Precisamos aprender, então, a admirar o Senhor no dia e na limitação da noite. Na perfeição dele mesmo e na imperfeição dos seres humanos onde Deus habita, no santuário. O santuário somos nós, a reunião dos santos. Mesmo na nossa experiência de miséria, há muitas luzes de beleza para serem contempladas, mas só com humildade. Fora da humildade, não é possível, na verdade, enxergar nem Deus nele mesmo, muito menos na nossa imperfeição. Existe um poema antigo que diz: se choras porque o sol se escondeu de sua vida, perderás a oportunidade de contemplar a luz das estrelas. Então, se nós choramos porque não sabemos, ou de alguma forma não nos permitamos Deus na sua manifestação perfeita em nossa vida, nos momentos de consolação, como diz a espiritualidade cristã, nós perdemos a oportunidade de enxergar inúmeras estrelas que Deus tem reservado para manifestar na nossa experiência de limitação, de fraqueza. O teu choro é o teu desespero. E o desespero é o contrário, é o oposto à fortaleza. É não acreditar que exista aquela beleza oculta por trás das situações de miséria, de dificuldade, de limitação. Então, é preciso entender que um homem formado na fé, claro que nunca estaremos completamente formados, mas que pode começar a ser caracterizado como alguém maduro na sua caminhada de fé, é aquele que sabe enxergar a beleza oculta, seja na experiência de consolo, no dia do sol, ensolarado, onde o sol nos toca, mas também na experiência de desolação, quando a noite chega. Ou seja, quando de alguma forma a nossa percepção está voltada para a nossa experiência de humanidade limitada. E é preciso enxergar a beleza nessas duas polaridades. Durante o dia, da alma, e durante a noite, da alma. Nota que as pessoas que se desesperam perdem essa oportunidade de enxergarem na noite da alma, então, inúmeras estrelas. Na comunidade. Quantas pessoas que não abandonam o caminho quando enxergam um mau exemplo de alguém, ou quando vem uma situação feia em alguém. Mas essa faz parte da nossa realidade, a gente tem que estar convicto disso. Só que a beleza não deixou de existir ainda assim. Basta, de fato, claro, exercitar este dom da fortaleza. Para finalizar, o Salmo, este mesmo Salmo, ele diz algo que resume todos esses dons elementares que estão envolvidos na contemplação da beleza. Espera no Senhor e sê forte. Fortifica o teu coração e espera no Senhor. É assim que ele termina o Salmo, onde ele pede para conhecer a beleza do Senhor. No Senhor e no seu santuário. Na perfeição de Deus, na experiência vertical, quanto na limitação com seres humanos. Acredito que assim, com esse início de apresentação, podemos ter os elementos básicos onde poderemos iniciar e fomentar o nosso diálogo.
É muito bom, agradeço ele aqui, né? Excelente colocação, como sempre.